Pode sentar. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu vou retomar. Se puder me dar um pouquinho mais de luz aqui, irmão, eu agradeço. Eu vou retomar uma passagem bíblica que eu visitei há um tempo atrás. E como eu disse aqui na igreja, eu além de pastor, eu também tenho formação na área de pedagogia, né? Eu fiz 4 anos do curso de pedagogia cristã. E uma das coisas que a gente aprende na pedagogia é a repetição é uma forma de ensino, de fixação de um ensino. Não tem pedagogia melhor do que a pedagogia da mamãe com os filhos, repetindo a mesma coisa todo santo dia, até que um dia o menino cresce e aprende, né? E aí a mãe repete para o filho: meu Deus, eu já cansei, eu já falei 1000 vezes isso para você. E se prepare, mãe, para falar mais 1000, até ele aprender. Você vai inculcando na mente dele, até que um dia ele absorve e aquilo se torna uma verdade na vida dele. Então, eu vou repetir algo que eu venho dizendo e que as circunstâncias desta semana me levaram a retomar esse texto. Eu estive conversando com um pastor amigo meu, ele virou para mim e disse assim: Pastor Theo, me responda o seguinte. Quem tiver com o celular ligado, põe no modo avião para não interromper o culto com o barulho do celular, por favor. Ele disse assim: Pastor Theo, eu estou preocupado com uma coisa. Até quando nós vamos ter que suportar tantas coisas como essas que nós estamos vendo agora? Jesus devia era voltar logo e manifestar logo o poder dele, a glória dele sobre a vida das pessoas. Eu disse: seria bom, né? Se Jesus voltasse logo agora e manifestasse a sua glória e o seu poder na vida das pessoas. Mas nem todas as coisas são exatamente como nós pensamos e queremos. A palavra do Senhor diz no livro de Pedro que Deus não retarda a sua promessa de Ele voltar para buscar a sua igreja, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas, na verdade, Ele está prolongando esse tempo para que um número maior de pessoas se arrependa e creia no Evangelho. Talvez se o Evangelho tivesse sido abreviado, a volta de Jesus tivesse sido abreviada, muitos de nós que aqui estamos não estaríamos. Mas Deus foi misericordioso e alcançou a mim, alcançou a você que está assistindo, com a sua palavra. A gente olha para a pessoa que está praticando o mal, e o primeiro sentimento que vem na gente é de repulsa, principalmente quando esse mal se manifesta na forma de uma perversidade. Existe uma palavra hebraica que tem a ver com o que eu vou pregar hoje, que, por favor, não confundam com o nome de uma empresa que tem aí, tá? A empresa usa o nome de um rio, de onde nasceu a empresa, perto desse rio. É um rio que tem lá na Europa. Então a empresa tem um nome por causa do rio. Coincidentemente, o nome do rio é o mesmo nome hebraico para iniquidade, Avon. Não tem nada a ver com a empresa de perfume. Vai ter gente: não vou mais usar Avon, porque significa iniquidade. Nem sempre uma palavra tem uma aplicação só. Manga, por exemplo. Manga pode ser fruta, manga pode ser manga da camisa, manga pode ser zoar de alguém, mangar. Estou mangando dele, então não confundam, tá? Mas a palavra que eu citei no hebraico, que está presente no Antigo Testamento, ela tem a ver com a prática da perversidade de uma forma normalizada. Normalizada quer dizer, todo mundo se acostuma com aquilo. E eu comecei a conversar com esse pastor e foi bom o papo, rapaz. E ele me contou algumas experiências, algumas coisas, e lá pelas tantas ele disse: tem igrejas que eu conheço, igrejas que eu visitei, o pastor disse que não vai mais tocar em certos assuntos, porque ele tem umas ovelhas ainda muito sensíveis, que qualquer coisinha vai sair da igreja. Pelo amor de Deus, como pode um pastor, ou um pregador, ou um evangelista, quem seja, ter medo de pregar o evangelho, para não incomodar alguém que vai se inquietar e sair da igreja? Que saia! Isso não deve ser motivo de assombro, nem de preocupação. O pastor não deve ser agressivo, ofensivo, mas ele tem que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O apóstolo Paulo, profeticamente prevendo que isso ia chegar, ele disse que no final dos tempos, ele disse a Timóteo, alguns ajuntariam para si pastores, mestres e doutores, conforme a sua própria conveniência, para pregar aquilo que convém aos seus ouvidos, pois ouvir a sã doutrina causaria comichão, incômodo. E é isso que a gente está vivendo. Eu não posso perder aquele irmão ali, porque o dízimo dele é de R$5.000. Ah, se eu perder aquele irmão, misericórdia. Que o irmão vá na paz do Senhor Jesus. A igreja não depende de homens.
Ponham na cabeça, a igreja depende única e exclusivamente do Senhor da igreja, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Dê um aplauso a Ele. Isso ainda, introdutoriamente, né, já é a introdução. Durante um período, um país da África, chamado Etiópia, de onde vieram muitos judeus, um grupo de cristãos foi preso, principalmente pastores e líderes. E havia uma determinada igreja que só existia na Etiópia. Ela foi fundada na Etiópia, ela cresceu muito, e era uma igreja de 5.000 membros. Mas 5.000 membros assim, 50 aqui, 100 acolá, espalhados. Mas era 5.000 membros. E tinha vários pastores, essa igreja. Eu esqueci o nome agora, depois me cobrem que eu digo a vocês o nome da igreja. E os pastores todos, sem exceção, todos foram capturados e presos pelo regime comunista. Eu não sei porque tem crente que ainda acha que comunismo e cristianismo se combinam. O cristianismo é ateu, ele nega a fé. Mas isso a gente fala em outro momento. E aí o regime comunista tomou o poder lá na Etiópia e prendeu os pastores de várias igrejas. E dessa denominação todos foram presos. Os pastores passaram 10 anos na cadeia. 10 anos presos por serem pastores. Não era porque roubou, matou, adulterou, prostituiu, nada não, é porque era pastor. Foram presos. E esses pastores na prisão só faziam orar para que Deus não deixasse a igreja se perder, a igreja se dispersar. E não tinha comunicação, não tinha notícias. 10 anos depois o regime comunista caiu, graças a Deus, e a liberdade veio àquele país. E os pastores voltaram alegres às suas cidades e começaram a tentar localizar irmãos. E então marcaram numa cidade, não sei se foi em Addis Abeba, que é a capital do país, marcaram em uma cidade um encontro com todos os crentes que ainda estavam firmes na igreja. Pensavam eles que depois de 10 anos, a igreja devia estar minguada a 500 membros, talvez 100 membros, por causa da perseguição. Chegou o dia da reunião, apareceram 50.000 pessoas. A igreja existia há mais de 10 anos e tinha 5.000 membros. Aliás, há mais de 10 anos não, segundo o Valnice, que contou essa história, há mais de 50 anos. Tinha 5.000 membros. Em 10 anos, ela pulou de 5.000 para 50.000. Por quê? Porque na perseguição, na dificuldade, na luta, na provação, é que os verdadeiros homens e mulheres valorosos de fé se manifestam. É na hora do fogo, meu irmão, na hora da dificuldade, em que nós somos testados no limite da nossa resistência, que nós descobrimos se somos ou não crente de verdade. E crente que sucumbe, que desiste da fé, por qualquer bobagem, por qualquer dificuldade, ele está mostrando que ele não tem uma fé firme no Rei da eternidade, no Príncipe da paz. Mas se a sua fé está firmada em Cristo Jesus, você é adepto daquilo que o apóstolo Paulo dizia: quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aprendi a servir ao Senhor com fartura, mas também aprendi a servir ao Senhor em dificuldades. A minha palavra e o meu desejo é que você não passe por dificuldades, mas se passar, que o Espírito Santo que habita em você, meu irmão, você que está em casa assistindo, você que está aqui, que esse Espírito Santo te dê força, te dê coragem, te dê resiliência, capacidade de resistir, para que você não desanime diante das dificuldades, seja ela qual for, financeira, emocional, familiar, perseguição, difamação, não importa, que o Espírito Santo te dê força para resistir no dia mau e permanecer firme, revestido da armadura de Deus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem forte. Amém. Esse glória a Deus foi tão forte que eu acho que ainda está ecoando lá na China. Eu vou dar uma chance de vocês dizerem só um pouquinho mais forte. Diga glória a Deus. Agora foi bom, né? Irmão, depois que eu terminar de ler, você pode tirar essa luz do meu rosto, que o meu rosto fica parecendo que eu sou feito de ouro. Eu fico todo brilhoso ali na... Eu sou revestido do ouro da presença do Espírito, né? Você também. Mateus capítulo 24, versículo 12. Somente esse versículo. Mateus 24... Acharam? Botem os seus celulares no modo avião, por favor, por gentileza. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, digam como está escrito ali, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é que vai acontecer com o amor de muitos?
Diga para o irmão do seu lado, diga: a iniquidade produz o esfriamento. No Antigo Testamento, a palavra hebraica avon descreve não apenas o ato errado, mas a perversão interior que gera hábitos de pecado. No Salmo 51, você está aí, pode abrir, 51, versículo 5, você vê que o homem nasce em pecado, segundo as palavras de Davi. Ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Em Ezequiel, capítulo 18, você vai ler que a alma que pecar, essa morrerá. O pecado é individualizado. Ele não é uma herança que você passa para o seu filho ou para o seu neto. Cada homem será responsável pelo seu próprio pecado, pelas suas próprias escolhas. Ezequiel nos traz essa luz, essa revelação, que foi uma ruptura incrível, porque até então havia uma compreensão equivocada de que o pecado do pai estava recaindo, não tinha nada para fazer para consertar aquilo, o pecado do pai estava recaindo. Quando pegavam aquele texto que diz assim: sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. Eles esqueceram esse final, dos que me aborrecem, porque os que aborrecem o Senhor são os que não creem e não confiam nele, os que o rejeitam, os que criaram uma ruptura de obediência a ele. E essa ruptura de obediência significa que mesmo fazendo parte do povo de Deus, você pode não ser povo de Deus. Havia muitos judeus que saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro deles, tanto que eles eram idólatras. Eles fizeram bezerro de ouro. E em outros momentos da história de Israel, eles foram idólatras. E a palavra de Deus diz que quando eles se estabeleceram na terra, eles se tornaram idólatras. E quando o reinado foi instituído, eles se tornaram idólatras. E como castigo da idolatria, eles foram mandados para o cativeiro, que é a escravidão da Babilônia. Tem muitas pessoas que estão passando por outros tipos de escravidão. Não estão na Babilônia, sofrendo como escravos, fazendo trabalhos forçados, mas estão escravos de dependências emocionais, de dependências psicológicas, de dependências financeiras, de situações de opressão dentro de casa, no trabalho, no ambiente familiar, no ambiente onde mora, porque elas estão criando rupturas que estão abrindo legalidades espirituais em suas vidas para que o pecado as domine. O salmista Davi escreveu este salmo depois que ele pecou com Batseba. Mas ele passa por um processo de tratamento de Deus, ele experimenta o arrependimento de Deus, e é sobre isso que eu quero falar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a necessidade de nós olharmos para a questão do pecado, irmãos, dentro de uma perspectiva diferente. O pecado da iniquidade e a urgente necessidade de arrependimento. Deus está olhando do céu e está contemplando a sua igreja. Ele está contemplando você e a mim. E Ele olha do céu e Ele vê a todos nós. E aí a palavra de Deus ecoa nos nossos ouvidos, como nos dias dos apóstolos, dizendo: não há um justo, nenhum sequer, nenhum. E às vezes nós achamos que somos justos. Essa semana uma pessoa que eu amo muito, acho que essa pessoa nem sabe o quanto eu a amo, o quanto eu considero, porque em alguns momentos da minha vida esteve ali junto, com a pessoa presente, me perguntou se eu estava triste. Às vezes eu fico triste. Mas não é uma tristeza de eu desistir, uma tristeza de eu vou abandonar. Não, é uma tristeza de decepção, porque eu estou aqui há tantos anos pregando a palavra como ela é, sem mistura. A palavra limpa, pura, como ela é, sem me preocupar em que ela seja agradável para mim ou para você, mas ela seja agradável à revelação de Deus. Em trazer o que a palavra diz para a nossa realidade e não trazer a nossa realidade para adequar a Bíblia ao que a gente quer. Porque quando você pega a palavra e adequa ao que você quer, você faz reinterpretações. E eu fico triste quando eu vejo pessoas, a gente está ensinando a palavra e elas insistem na mesmice. Esses dias eu fui aconselhar uma pessoa que está passando por dificuldade, e enquanto eu estava aconselhando, a pessoa me interrompeu 5 vezes para falar de coisas que não tinham nada a ver. Sim, pastor, inclusive o senhor falou isso aí. Eu disse: presta atenção no que eu estou falando. Não há mais uma escutatória, como dizia Rubem Alves, uma atenção à palavra. A Bíblia diz que o povo foi para o cativeiro da Babilônia, e quando Neemias recebeu a notícia de que os irmãos de Jerusalém haviam chegado, ele foi tomado de uma ansiedade. Ele foi até eles e disse: me digam, como é que está Jerusalém? Como está o restante de Israel que ficou lá, que não foi trazido em cativeiro? Como estão todos?
Neemias capítulo 1 relata isso. E Neemias não era profeta, Neemias não era rei, Neemias era só o copeiro do rei. Mas ele tinha sensibilidade espiritual. Você pode não ser pastor, pode não ser líder disso, líder daquilo, ministro disso, ministro daquilo, mas você é servo de Deus. E se você tem o Espírito Santo, você tem a obrigação de dar lugar a esse Espírito para ele agir e falar com você. Quem diz amém a essa palavra? Neemias, o copeiro do rei, que não era profeta, não era rei, ouviu a voz de Deus. E quando ele soube, olha, os muros estão fendidos, quer dizer, rachados. As portas estão queimadas. Em tradução simples, a cidade está exposta aos inimigos. O que restou do povo, os que não foram trazidos em cativeiro, ficou lá os velhos, os doentes, algumas crianças que já eram adultos, os que sobraram lá em Jerusalém, os judeus que ainda moram lá, estão em opróbrio, vergonha e miséria, pobreza. Quando Neemias ouviu isso, ele, que era um homem sensível à voz de Deus, como eu e você precisamos ser. A Bíblia diz que ele não comeu e não bebeu durante 3 dias. Orou e jejuou pedindo a Deus uma resposta. Porque ele não podia estar no palácio do rei, sendo copeiro do rei, usufruindo do bom e do melhor, enquanto os seus irmãos estavam padecendo sofrimento. A gente não se importa mais com o irmão do lado que não veio ao culto. Talvez não veio ao culto porque não está bem. Não veio ao culto porque está precisando de uma palavra de ânimo. E não é só o pastor que tem que fazer isso. É dever de todos nós levar a carga uns dos outros. Gálatas capítulo 6. Mas estamos tão indiferentes. E isso não é uma coisa que a gente faz de propósito, não. Isso é uma construção que sutilmente vai entrando em nós numa época de tanta pressa. O mundo hoje vive apressado. Tem um filósofo coreano, que eu não sei se ele é cristão, não pesquisei sobre isso, que ele lançou um livro que é o livro mais lido do ano passado, está fazendo sucesso no mundo todo, onde ele fala sobre a sociedade do cansaço. E ele fala da expectativa que as pessoas geram. As pessoas vivem com expectativa, as pessoas vivem por metas, e isso contaminou a igreja, e a gente vive para meta disso, meta daquilo. Você precisa parar e ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus e deixar fluir. Claro que temos que ter planejamento na vida. Não estou sendo contra ter planejamento, mas estou sendo contra ser escravo da estrutura que está planejada e não deixar o fluir de Deus agir. Davi planejou trazer a arca até o templo, até Jerusalém, e ele foi na frente. Ele não planejou que ele ia dançar no Espírito. Mas quando Davi viu a arca, quando Davi viu os louvores, quando Davi sentiu a presença, ele foi tomado por essa presença. E quando ele foi tomado pela presença, ele fluiu na presença do Senhor. Ele dançou no Espírito. Hoje nós estamos muito mais preocupados com a performance do que com a essência. Mical, filha do rei Saul, criada na incredulidade, porque Davi era temente a Deus, mas Saul não era. Até pareceu ser um tempo, mas não era. Seu fim foi trágico. Mical olha e da janela vê Davi, cheio do Espírito, dançando na presença de Deus. Mas ela não consegue ver o Espírito em Davi, porque ela tem um olhar humano. E o olhar humano faz ela desprezar Davi em seu coração. O contrário do ódio, do amor, desculpe, não é o ódio, é o desprezo. Porque quando você despreza, é como se o outro não existisse, você assassinou ele dentro de você. E todo aquele que mata o irmão é homicida. Emocional e espiritualmente você já cometeu um homicídio. Você despreza tanto aquela pessoa que a existência dela, ou não faz a menor diferença. Ela está viva, mas para você é como se não estivesse. E não foi para isso que Deus colocou você na terra. Não foi para isso que Deus te salvou. É inadmissível que alguém ouse se atrever a abrir a boca e dizer: eu sou crente, eu tenho o Espírito de Deus, e se deixe dominar por um sentimento de desprezo pelos seus semelhantes. Só existe um meio disso mudar. É quando a iniquidade é varrida de nosso coração e a nossa alma é ocupada
pela presença. Diga, a presença é a manifestação real de Deus em nós. Eu louvo a Deus como Ele faz as coisas acontecerem. Eu sou tão imperfeito, Senhor, obrigado pela Tua misericórdia. Eu não combinei nada com o louvor, aí eu estou ali na porta com o pessoal e eu estou escutando. A música que vocês cantaram por último? Não, antes dessa. Bora! Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Peraí, não tem nenhum arrazoado teológico aqui. Não tem nenhum tratado de teologia aqui. Não tem nenhuma palavra difícil para impressionar, para impactar. Não tem nenhuma performance impressionante humana. Não tem nenhuma pirotecnia, fogo de artifício. Aqui está um falar simples, claro e objetivo do que é que o adorador verdadeiro deseja. Ele deseja estar na presença de Deus. Só uma coisa impede você disso: o pecado. E o pecado mais gritante que está agindo na vida da igreja é quando a iniquidade se instala, normalizando todas as demais manifestações de pecado. Davi sentiu isso só depois que pecou. E ele pediu a Deus que devolvesse a ele uma coisa tão preciosa que muitos crentes já perderam: a alegria da salvação. Shirley, você pode me fazer um favor? Shirley, pode me fazer um favor? Shirley Alves, professora Shirley Alves, dê um beliscão no seu marido. É seu marido que está do seu lado? Dê um beliscão nele. Não. Hein? Não. Esse beliscão que você deu é beliscão de esposa apaixonada. Dê o beliscão de quando está chateada, aquele beliscão. Dê um beliscão, aquele de quando está chateada, aquele que crava a unha. Ela não dá porque ela ama. A gente não sai machucando as pessoas que ama. Sim ou não? Quando alguém se dispõe a machucar, é porque não ama. Verdade ou mentira? Normalizou o não amor, a ausência do amor foi normalizada. Mas eu quero que vocês me ajudem a refrescar minha memória, porque eu estou ficando velho, esse ano eu faço 60. Eu acho que a memória já não é mais a mesma. Tem ou não um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem esse versículo na Bíblia? Patrícia, tem esse versículo na sua Bíblia? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na Bíblia de vocês tem? Então, se aquele que não ama não conhece a Deus, só pode amar de verdade quem conhece a Deus. E aí você vira para a pessoa do seu lado, sem nenhum tipo de julgamento, com bastante ternura, olha nos olhos dela e pergunta assim: você ama? Ou você é seletivo? Unidunite, salame, mingue, esse eu amo, esse não, esse eu amo, esse não, esse amo, esse não. É assim? Eu não gosto daquele irmão. Não vou com a cara dele. Claro, besta, que tu não vai com a cara dele, tu vai com a sua. Tu vai com a sua e ele vai com a dele. Aquele irmão tem umas coisas que eu não suporto. Olha, se você fizer uma pesquisa, vai ter tanta gente dizendo que tem tanta coisa em você que também não suporta, que você vai se surpreender. Porque ser humano perfeito só existiu um na face da terra, e o nome dele é Jesus Cristo. O que a senhora disse? Isso, que sabedoria tem a nossa irmã Abigail. Ela diz: tem coisas que a gente não suporta nem na gente mesmo. Muito bem, Abigail, excelente. Está vendo como é gostoso esse sermão interativo aqui, ó, o pastor sendo auxiliado pelas ovelhas? Isso é legal, isso mostra que está todo mundo conectado. Tem coisa em mim que eu não gosto. Por exemplo, quando eu olho no espelho, eu digo: meu Deus, tinha que ser tão bonito. Causa inveja. Eu sei que os homens da igreja sentem inveja, não sintam. Minha mulher disse o seguinte, sobre isso minha mulher disse o seguinte: se é bonito eu não sei, agora o bicho tem uma autoestima desse tamanho. Se eu não me gostar, quem é que vai gostar, não é verdade?
Mas eu quero falar de novo do conceito de iniquidade como normalização do pecado. Está crescendo dentro das igrejas. Não, aquilo ali é o jeito dele de ser. Não tem esse negócio de jeito de ser, não. Na igreja de Jesus só tem duas maneiras de ser: o jeito de Deus e o jeito que não é de Deus. Isso não é maniqueísmo. O maniqueísmo é uma forma de pensamento que isso é mal, isso é bom, isso é mal, isso é bom. Não é maniqueísmo, isso é realidade. Ou você está na visão de Deus, ou você está na visão do homem, que a visão do homem é pecaminosa, portanto é a visão de Satanás. Quando eu falei de Neemias, eu falei para lembrar a vocês a sensibilidade de um homem que se importava com seus irmãos, irmão de fé, não era irmão de sangue não. Quando eu falei de Davi, eu falei para lembrar a vocês um homem que voltou a ter sensibilidade sobre a necessidade de ter intimidade com Deus e ser obediente a Ele. Eu poderia citar vários exemplos de homens que se perderam na normalização do pecado. Sansão era forte, era um juiz, julgava sobre Israel. Era um nazireu, seu cabelo não era cortado por causa de uma promessa que a sua mãe fez. A Bíblia diz que ele tinha uma força descomunal, que todo o exército dos filisteus o temia. A força do braço dele derrotava dezenas de soldados. E aquela força vinha do Senhor, ela não vinha do homem. Os cabelos simbolizavam a honra. A honra estava em servir com fidelidade ao Senhor. E por ele servir com fidelidade e obediência ao Senhor, o cabelo personificava aquilo que já estava na sua alma, até o dia que ele se perdeu. E quando ele se perdeu, ele perdeu a honra. E quando ele perdeu a honra, perdeu a dignidade. E quando ele perdeu a honra e a dignidade, ele perdeu a força. O Senhor Jesus, certa vez, diz: eu honro os que me honram. E os que me buscam na madrugada me ouvirão. O Senhor quer que você o busque, mas que você o honre. Que você reconheça quem Ele é de fato na sua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o dono da tua vida. Mas a gente está vivendo uma espiritualidade de aparência, uma espiritualidade performática, uma espiritualidade que precisa se manifestar de uma maneira que faça você se sentir o centro do universo. Ou como diz aqui no Nordeste, a última bolacha do pacote. Eu sou importante. Eu sou especial. Você não é nada. Você não passa de pó. Seu coração pode parar de bater. Seu fígado pode não funcionar mais. Seus rins podem parar. Seus olhos podem fechar e não abrir nunca mais. Seus ouvidos cerrarem. Seu cérebro dar um derrame lá dentro, já era. Um aneurisma, já era. Sua vida não é nada. Você não tem controle sobre nada. Você tem dinheiro em abundância. Você tem os melhores planos de saúde, os melhores médicos, mas você não tem controle sobre a morte. E Jesus, sabendo disso, disse: não tenha medo de quem pode te matar. Tenha medo de quem pode jogar a tua alma no inferno. A esse temei. E só existe um que tem esse poder, e ele não quer jogar a sua alma no inferno, pelo contrário, ele quer te levar para passar a eternidade com ele, mas ele quer que você aborreça o pecado, despreze o pecado, ame a ele, e por amá-lo, ame o seu próximo. Isso é forte, gente. Não sei se vocês estão conectados com o que eu estou falando. Perguntaram a Jesus qual é o resumo de toda a lei. A lei do Antigo Testamento. Ele disse: a lei se resume, Maria Tereza, em duas coisas. Olha só para mim, olha para cá, por gentileza. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Diga amor vertical. E ao próximo como a si mesmo, amor horizontal. O amor próximo e o amor celeste. E no centro estou eu. Eu sou o canal para a manifestação do amor de Deus. Eu sou o canal para a manifestação do amor dele em mim. E por o amor dele estar em mim, eu sou o canal para a manifestação do amor dele na vida do meu próximo. Isso é questão de escolha. Você entra num restaurante de comida aquilo. Tem lá 30 opções de comida. 30 opções que você pode montar o seu prato. Chega lá, tem bacalhau. Você detesta bacalhau. Estrogonofe, você come isso todo dia em casa.
De repente, quando você olha, tem um siri catado, que você não come todo dia, principalmente aqui na região. Na hora que você olha, porque você gosta de siri catado, a sua boca faz o quê? Enche d'água. Quando você ama estar na presença de Deus, espiritualmente falando, acho que todo mundo vai entender a comparação que eu estou falando. Você fica com a boca cheia d'água antes mesmo de chegar na presença dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Cultuar com os seus irmãos é um prazer, é uma alegria tão grande que você olha para o irmão e você sorri à toa, porque você está na casa do Senhor, reunido com os seus irmãos, ensaiando. Você sabia que o culto é um ensaio? É um ensaio do que a gente vai fazer na glória. A Bíblia diz que os seres viventes não param de dizer santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então esta sociedade cansada, essa sociedade que vive debaixo de expectativas e metas, ela se frustra. Diga, se frustra, se decepciona e se desanima. O que é que o desânimo produz? Desistência. O desânimo é o maior assassino de sonhos que existe. Existem homens que realizaram coisas extraordinárias, porque eles não desistiram quando todos disseram que não tinha mais vez. Eu vou citar um. Está vendo essa luz? A lâmpada? Quem inventou foi um cientista norte-americano chamado Thomas Alva Edison, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Ele inventou mais de 1000 coisas diferentes. E um dia, foram entrevistá-lo e disseram, não existia lâmpada elétrica ainda, eletricidade existia, mas não existia lâmpada elétrica, ou lâmpada incandescente. E perguntaram, Dr. Thomas, por que o senhor insiste em dizer que vai inventar uma lâmpada incandescente, uma lâmpada que fica acesa através da eletricidade? Se o senhor já fracassou, olha a palavra, o senhor já fracassou 999 vezes. Ele disse, não, eu não fracassei 999 vezes. Eu aprendi 999 formas diferentes de não inventar a lâmpada. O olhar que você lança sobre a sua vida, sobre as coisas que você faz, pode produzir, como eu falei há pouco, um momento de tristeza. Mas a tristeza só vai dominar você se você quiser. A tristeza paralisa o homem. Ele quer avançar e não consegue. Ele tem força física, ele tem força intelectual, mas ele não tem energia, disposição, ânimo. A Bíblia diz que quando Moisés morre, o desânimo tomou conta do povo. E agora, o que será de nós? Durante 40 anos a gente foi conduzido por Moisés. Ele foi o grande líder que nos tirou do Egito, que nos conduziu no deserto. Ele morreu, o que vai ser de nós? Então Moisés, antes de morrer, levantou Josué. Mas eles desconfiavam de Josué. Eles não confiavam. Josué era alguém que ainda não tinha confiança de todo o povo. Mas Josué tinha um problema. Ele mesmo não confiava nele. Ele se achava inferior a Moisés. Então ele foi buscar a face do Senhor. E o Senhor disse a ele, Josué capítulo 1, versículo 9, depois você olha. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo por onde tu andares, e onde a planta do teu pé tocar, será teu. Josué passou a se mover por uma palavra. Quando você, meu irmão e minha irmã, toma a palavra de Deus como referência na sua vida, a iniquidade, o pensamento de normalização do pecado vem em sua mente, mas você diz, não, eu vou resistir ao diabo até que ele fuja de mim. E como é que se resiste ao diabo? Com a palavra de Deus. Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito ao deserto. E no deserto, Jesus resistiu ao diabo. Com o quê? Com a palavra de Deus. Efésios capítulo 6 compara a palavra de Deus à espada do Espírito. A espada é arma de defesa, é arma de ataque. O crente tem que comer Bíblia, sim. O crente tem que meditar na palavra de Deus, sim. O crente tem que buscar a presença de Deus e orar a palavra. O que é orar a palavra? É declarar o que a palavra de Deus diz, sem sombra de dúvidas, sem medo.
sem variação de pensamento. Mas a psicologia diz isso, isso e isso. A psicanálise diz aquilo, aquilo, aquilo. A ciência diz isso assim. Os sociólogos, lá na universidade, meu professor de antropologia, eu não estou desmerecendo o conhecimento de ninguém, mas eu estou dizendo que entre a compreensão dos homens que estão sempre mudando, não é verdade? Uma teoria que existe, amanhã já não existe. Uma visão que hoje se tem, amanhã não tem, porque as coisas deste mundo estão sempre mudando. As visões estão mudando, principalmente na era da pós-verdade, que nada mais é do que o relativismo interpretativo. Cada um interpreta as coisas ao seu próprio gosto. Existe uma coisa que você precisa lembrar no meio disso tudo. Todo homem é como uma erva, você e eu. E toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Está escrito na primeira carta de Pedro, fazendo referência ao grande profeta Isaías. O profeta que enxergou Jesus 700 anos antes. Ele teve uma visão profética de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer. Ele disse: virá um que será o Redentor, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele será o Emanuel. Emanuel é uma palavra hebraica que virou nome próprio e que significa literalmente Deus conosco. Deus veio até nós, porque havia uma compreensão equivocada de que Deus era o Deus de longe, por isso precisava do sacerdote. Às vezes chamam a nós pastores de sacerdotes, mas não somos. Sabe quem são os sacerdotes? Todos os crentes são sacerdotes, homens e mulheres, porque sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e os homens. E lá em Hebreus está escrito que na graça, ou seja, o que veio a salvação depois do sacrifício de Cristo na cruz, temos acesso livremente ao Pai pelo nome de Jesus. Então, quando você invoca o nome de Jesus, você tem acesso direto ao trono da graça. Você não precisa mais de um sacerdote, matar um animal, derramar o sangue, sacrificar, porque aquele que é o Salvador, ele já derramou o seu sangue uma vez por todas, por todos nós. Não, eu estou esperando as minhas palavras chegarem em vocês. Chegou em 5 pessoas, pelo menos, né? Reajam, dê glória a Deus. Quando ouvir uma verdade absoluta, diga: amém, glória a Deus, assim seja, Senhor. Parem de ser indiferentes, apáticos. Quem aqui é flamenguista? Levante a mão. Quem tem esse mau gosto? Levante a mão, quem é flamenguista? Tem algum corintiano aqui? Bahia. Procura outra igreja para congregar. Vitória. Só 3? Vou começar um novo ministério. Igreja Batista da Vitória. Tem Danilo que não está aqui hoje. Tem Bento também. Danilo não levantou a mão por quê? Está com vergonha? Quando o meu time faz um gol, final de campeonato, e vai ganhar o título, o jogador pegou, bateu o pênalti, a bola entrou, gol, o time é campeão. 10 minutos depois que ele fez o gol, eu faço gol. É assim? Copa do Mundo, esse ano tem. O Brasil vai para a final. Se Deus quiser, vai ser contra a Alemanha. E a gente vai ganhar de 7-1. Acabei de acordar, gente, calma, eu estava sonhando. Aí, Brasil, seja contra quem for, final da Copa do Mundo, o jogo 0-0, faltando 1 minuto para terminar a prorrogação, pênalti para o Brasil. Jogador lá, não sei quem, vai cobrar o pênalti. Prepara-se para bater o pênalti. Bateu, gol! Eu estou sentado no sofá. Eu olho para a pessoa que está do meu lado assistindo o jogo e foi gol. Não é assim? Como é que a gente faz? A gente esquece até quem é. Sai pelo meio da rua gritando, feito besta. Com as coisas do mundo é assim. Você tem um candidato, seja ele quem for. Não vamos aqui falar de nomes. Seu candidato ganhou a eleição. Você ganhou,
perdemos? Ou você diz, ganhamos. Quando as coisas desse mundo nos emocionam, temos uma reação. Aprenda a ter reação com as coisas do Senhor, que estão muito além e muito acima das coisas desse mundo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos testar de novo? Jesus vai voltar. Amém. Ele vem arrebatar a sua igreja. Amém. Ele vai levar para o céu os que disserem amém. Amém. E os que ficaram calados também. Voltando ao foco. Quando a iniquidade entra na igreja, a igreja esfria. 1 Coríntios diz que havia na igreja de Corinto todos os dons espirituais. Diga, todos os dons. Isso é maravilhoso, não é verdade, igreja? Sim ou não? Uma igreja que tinha todos os dons. Mas a Bíblia diz que na igreja de Corinto tinha fornicação, prostituição, incesto, partidarismo, ostentação, disputas e etc., inveja. Todos os tipos de pecado que você pensar, tinha na igreja de Corinto. Diga, misericórdia. Por que isso? Porque a igreja de Corinto era feita de seres humanos. Não espere perfeição de uma igreja aqui na terra. Você vai ter na igreja aquele irmão, aquela irmã, cheio do Espírito Santo, avivado, que busca a presença de Deus, está louvando a Deus com alegria, aquele do lado dele, ó. O culto está demorando hoje. Vou perder o Fantástico, vai passar uma reportagem muito bacana hoje. Os gols da rodada eu vou perder. Ai, meu Deus do céu, eu quero ir para a pizzaria, comer o povo, e o pastor não termina de falar. Saia, vai ver o gol do Fantástico, vai ver a tua reportagem, vai para a pizzaria, vai para o que é importante para você. Porque enquanto eu estou aqui com você, falando da palavra de Deus, tem uma multidão em Salvador, atrás de um trio elétrico. E se teve uma coisa que Caetano Veloso falou que é bíblica, e se um dia eu encontrar ele, eu vou dizer, Caetano, você falou uma coisa bíblica. Ele disse que atrás do trio elétrico, só não vai quem morreu para o mundo, não tem motivo para ir atrás do trio elétrico. Quando você vê um crente indo atrás do trio elétrico, ele precisa nascer de novo. Se você anda atrás do trio elétrico, não seja trabalho, você precisa nascer de novo. Hoje a minha tia ligou para minha mãe e disse que o neto dela se converteu, se batizou, mas está no trio elétrico se acabando lá. Porque ele ainda não nasceu de novo, ele ainda está na esfera da carne. E a igreja estava vivendo isso em Corinto. O apóstolo Paulo levou isso tão a sério que no primeiro epístola aos Coríntios, capítulo 13, ele diz, irmãos, presta atenção por favor, eu não pude vos escrever como a espirituais, porque ainda sois carnais. E a ele dá a lista de pecado que existia na igreja. Corinto era uma cidade rica, era uma cidade tipo Santos aqui no Brasil, era um porto famoso. Havia muito comércio, troca de mercadorias naquele lugar. Era um lugar que corria muito dinheiro. E por correr muito dinheiro, tinha muita prostituição. Mas também por correr muita gente de vários lugares, cada pessoa trazia a sua crença. Havia adoração a múltiplos deuses. Milhares de deuses eram adorados naquele lugar. Então havia feitiçaria, havia idolatria, havia promiscuidade sexual, havia prostituição, havia corrupção, havia violência. E havia até incesto. Que é a relação entre pessoas parentes, que são parentes. A Bíblia diz que tinha lá na igreja um homem que estava tendo intimidades com a mulher do próprio pai. Eu quero crer que era a madrasta e não a mãe. O apóstolo Paulo diz, junto o meu espírito com o teu espírito, que este homem seja entregue a Satanás. Paulo se indigna quando ele sabe que uma igreja que ele fundou está pervertida. Mas ele lembra que tem um remanescente fiel. E eu quero profetizar que ainda que alguns se esfriem, existe um grupo que busca a presença do Senhor. E a esses eu digo, Pai, tem misericórdia, protege, derrama do teu espírito sobre eles. E se você... Me dê voz aqui, pronto. Se você é um desses
Está na hora de você buscar mais a Deus. Pois a Bíblia diz: aquele que é santo se santifique mais. Aquele que é puro se torne mais puro ainda. Agora aquele que é impuro se torne mais impuro. Aquele que é sujo se suje mais. Você tem que fazer uma escolha. Se você ama o pecado da iniquidade, iniquidade é perversidade, é imundície do mundo. Se você ama essas coisas, então mergulhe cada vez mais na lama. Saiba de uma coisa: um dia Deus trará tudo isso ao juízo. E não haverá perdão para quem não experimentar arrependimento. Diga misericórdia. Diga: Deus, tenha misericórdia de mim. A iniquidade, portanto, em primeiro lugar, ela se manifesta. Deixa aqui mesmo. Obrigado. A iniquidade, em primeiro lugar, ela se manifesta no coração corrompido. A iniquidade é a perversão interior que gera padrões de pecado, afastando o amor. Os filhos de Eli eram sacerdotes, mas a Bíblia diz que eles eram perversos de coração. Eles praticavam iniquidade. Eli sabia e encobria os irmãos, os filhos, desculpe. Muitas vezes você sabe que o seu irmão está em pecado. Você sabe que o que o seu irmão está fazendo biblicamente é errado. Ao invés de confrontar o irmão na palavra, para não perder o amigo, você faz vista grossa. Saiba você uma coisa: Deus vai cobrar isso de você. Aquele que encobre o pecado é cúmplice. Mas aquele que convence um irmão do pecado, cobre uma multidão de pecados e livra uma alma da condenação. Você conhece alguém que é crente desta igreja ou de outra, que está vivendo uma vida de pecado? Chame em amor e confronte na palavra, ou então você é cúmplice. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. A normalização do pecado, a iniquidade tomando conta das mentes, faz com que as mentes sejam cauterizadas. E uma mente cauterizada é uma mente morta, é como uma carne cauterizada. Queimou, é insensível, não sente mais nada, não sente culpa, não sente que está fazendo algo errado, porque não tem mais a sensibilidade do Espírito. Então olhe para a sua própria vida, olhe para a vida do outro. Não importa se você vive em pecado até hoje, mas eu quero te convidar em nome de Jesus, você que ama a sua alma, você que quer passar a eternidade com Deus, você que não é servo do diabo, nem serva do diabo, ajoelhe hoje, ponha o seu joelho no chão, peça perdão a Deus e diga: a partir de hoje eu quero começar uma nova história. Comece uma nova história. Davi diz: contra ti somente, Senhor, contra ti pequei. Ele tinha consciência do seu pecado, ele sabia que todo pecado primariamente é contra Deus e não contra o homem. Depois é que é contra o homem, mas primeiro é contra Deus. E Davi pede o perdão de Deus. Devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. Segunda coisa: não retire de mim o teu Santo Espírito. Olha como esse homem passou a entender o que era precioso na sua vida: a alegria de ser salvo, o pertencimento ao Senhor e a doce presença do Espírito Santo em sua vida. Você que é crente, quando se converteu, o Espírito Santo veio morar em você, e você já não tem alegria nisso. Você tem alegria no saculejo do corpo, você tem alegria no prazer sexual, você tem alegria em ganhar dinheiro, em viajar, passear, curtir, mas você não tem prazer mais no Senhor. O salmista disse: mais vale um dia na tua casa, Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar, porque ele sabe que a presença é o que temos de mais precioso. E quando eu falo a presença, eu estou falando da manifestação de Deus na sua vida. E essa experiência, ela é pessoal, ela não pode ser transferida, ela não é transferida por imposição de mãos, ela é transferida apenas do Espírito Santo para a vida de quem o busca em espírito e em verdade. Muitas pessoas estão trocando a experiência espiritual pela experiência sensorial. Experiência sensorial é aquela que você tem nas sensações, nas emoções. Você vai, ouve uma música emotiva, e caso vocês não saibam, um outro dia eu posso pregar sobre isso. As músicas, elas tocam o nosso cérebro, de acordo com o ritmo, em áreas que estimulam a nossa emoção. Quantos já sabiam disso? E muitas vezes, ouvindo determinadas batidas, determinadas melodias, você é levado à euforia ou ao choro, e você não sabe nem que aquilo está sendo uma forma de manipulação das suas emoções. Morreu um amigo seu, no velório. O que é que vai tocar no velório? Uma música suave, que quebranta você, que diminui o seu ritmo cerebral, e você vai se emocionando. Aí começa a primeira pessoa a chorar. Daqui a pouco tem gente que nem conheceu o morto,
Não sabia nem quem era. Foi porque foi junto com um amigo, está lá. Foi você. E foi filmado. Porque somos humanos. Somos seres bioquímicos. Bioquímica tem a ver com a química do corpo. Somos seres sensoriais. Seres sensoriais têm a ver com as emoções. Então somos afetados nas emoções, somos afetados na bioquímica. Por isso, se eu beber álcool, ou qualquer um de vocês, vamos falar um monte de besteira. Porque o álcool, ele é depressivo. Ele baixa as defesas do ego. E o indivíduo começa a falar de coisas que não falaria em outra circunstância. Fazer coisas que não faria em outras circunstâncias. Porque somos humanos. E enquanto humanos somos frágeis. Mas eu não estou falando de relação sensorial, nem bioquímica. Eu estou falando de manifestação espiritual. E só existe 2 tipos de manifestação espiritual que pode afetar você. A que vem do inferno e a que vem do céu. A iniquidade abre as portas da sua vida para que o poder do inferno manipule você, cegue você, cerre os seus ouvidos, incapacite a sua mente de pensar. Mas quando você é restaurado pelo poder do Espírito Santo, você adquire a mente de Cristo. Você já não vê com os seus olhos, você vê com os olhos do Senhor. Você já não ouve com os seus ouvidos, você ouve com a sensibilidade do Espírito. E quando esse fenômeno espiritual acontece, a iniquidade cai por terra. A santidade do Senhor é estabelecida em sua vida. E não precisa ninguém mais dizer a você o que você deve fazer. Porque o Espírito Santo que está em você, ele vai produzindo intimidade. E essa intimidade vai te levando a mergulhos cada dia mais profundos. E então o que era esfriamento se torna avivamento. Porque já parou para pensar na palavra avivamento? Avivamento é trazer vida ao que está morrendo. Imagina um fogo, uma fogueira que está se acabando. O fogo está apagando. Você pega um abano e você balança. Quando você balança, você produz, diga, vento. E a Bíblia compara o Espírito a quê? Quando o vento do Espírito vem, ele sopra sobre você e ele traz vida ao que estava morrendo. E onde havia iniquidade, agora surge santidade, santidade, santidade. Porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Sede santos, porque Ele é santo. Sede santos, porque Ele é santo. Sede santos, porque Ele é santo. Quem tiver papel e caneta, anote o que eu vou dizer, você que está em casa. Vai sair algumas pessoas da igreja. Vão sair algumas pessoas da igreja nos próximos meses. Não vão mais querer congregar aqui. Porque vão ficar incomodadas com congregações que ainda virão. Vão se sentir incomodadas. Porque estão tão presas nas garras do pecado que esse tipo de pregação não agrada. Depois de um tempo de consolidação, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o pastor diz à igreja. Pessoas que nós nunca vimos, e nós nem sabíamos quem eram, vão começar a aparecer aqui no culto, trazidas pelo Espírito. E de repente essa igreja vai crescer, de uma forma que vocês nunca pensaram. Então não se preocupe com cadeira vazia, se preocupe com a sua vida. Quando eu estava aqui, implantando a visão celular, teve gente que saiu da igreja dizendo que a visão não era de Deus. Lembram disso? E muita gente ficou preocupada. Perdemos muita gente. Isso não é de Deus não, isso é do diabo. Persisti. Primeiro congresso que eu fiz, não encheria nem esse lugar aqui, ó, esse lado. Teve gente que disse, lá é congresso. Persisti. Dentro de 1 ano e meio, a igreja tinha tanta gente que a gente tinha 3 cultos. Lembram disso? Alugamos o galpão, pipocava de gente, não cabia de gente. A vaidade tomou conta da igreja. Não tem um pecado pior para derrubar a igreja do que vaidade. A igreja era lotada. A gente tinha 900 assentos e não ficava um vazio. E ficava muita gente em pé, era ou não era? Tem vídeos e fotos disso. Um dia eu orando, eu ia para lá orar. Tinha dia de eu sair lá 10 horas da noite. Porque eu não gosto de ficar filmando. Estou orando. Quem tem que ver é Deus. Deus falou claramente ao meu coração, como se tivesse uma voz dentro da minha cabeça, que ia sair muita gente da igreja, que a igreja ia diminuir, mas que Deus ia multiplicar a igreja.
Eu nunca entendi esse multiplicar, porque na minha cabeça já tinha muita gente. Ele estava falando das igrejas que iam multiplicar. Qual foi a igreja que mais abriu igreja em Juazeiro naquele período? Fomos nós. Temos igrejas filhas, temos até a igreja que saiu o grupo e fundou a igreja. Esses dias eu fui visitar um pastor no Quidé. Aí, quando eu estava passando para ir visitá-lo, estava eu e o pastor Jaldo. Eu conheci um pastor, todo empalitosado na porta. Fulano, é você? Pastor Teobaldo. Pessoal, esse é o meu pai na fé. Esse é o homem que me ganhou para Jesus. Pastor, eu agora sou pastor. Uma igreja pequena, pentecostal. Eu saí da Eruxalá e fui congregar em outra igreja. Mas eu carrego dentro de mim tudo que eu aprendi com o Senhor. Eu fiz as contas esse dia com Nilza. Nós temos 29 filhos na fé que são pastores. E eu peço todo dia ao Espírito Santo que nunca deixe eu me envaidecer com isso. Fora os que são professores de escola dominical, diáconos, presbíteros, dirigentes de congregação, vai mais de 100. Em 35 anos de ministério, nós semeamos em várias igrejas. Eu lembro que um dia eu estava muito triste. Havia um grupo saído aqui da igreja, eu estava muito triste. Eu tinha ido no Bamerindos. Quem lembra do Bamerindos? O Bamerindos, que nem existe mais, era um banco, gente, que tinha aqui. Ele foi comprado pelo Banco Nacional, depois pelo Unibanco, depois pelo Itaú. Então o que era Bamerindos hoje é Itaú. E aí, estava vindo do Bamerindos, uma mulher me parou e disse: "É o senhor que é o pastor Teobaldo?" "Sim." "Sou irmã não sei quem, não me lembro o nome, da Assembleia de Deus." "Olha, Deus mandou te dizer, para você não ficar triste. Porque essas pessoas que saíram, é porque Ele tem planos de usá-las em outro lugar. Ele não te trouxe para a multidão, Ele te trouxe para gerar líderes." E eu me alegro de ver quando um discípulo, uma discípula está dando frutos. Nós temos um discípulo que é pastor em Brasília. Nunca mais falei com ele, mas fiquei sabendo esse dia que a igreja dele está prosperando. E fomos nós que o treinamos e o discipulamos. E saiu muita gente da igreja naquela época do galpão. A iniquidade era grande, a frieza era grande. Mas na hora do culto ninguém dizia, porque todo mundo... "Abra os olhos do seu coração." O povo pulava. "Abra os olhos do seu coração, quero te ver." Bote no silencioso, por favor, em nome de Jesus. Ninguém se ofenda com o que eu vou dizer, nem aqui agora, nem em casa. Certas manifestações, bote no modo silencioso. Toque a música, "Abra os olhos do meu coração", ou qualquer outra. E bote de um lado um vídeo do carnaval e do outro o vídeo da igreja. Qual a diferença? Nenhuma. Pessoas balançando o corpo. Qual é a diferença? É a essência. Duas pessoas estão andando na rua, lado a lado. Jesus volta. "Cadê o pastor Teobaldo que estava aqui?" "O que foi, Vanúbia?" "O pastor Teobaldo estava do meu lado agora." "Deco, você viu o pastor?" "Abigail, cadê o pastor?" "Maria Tereza, para onde o pastor foi?" Igreja, vocês estão aí sentados, cadê o pastor Teobaldo? Você que está assistindo em casa, cadê o pastor? Agora o pior é se eu fizesse. Cadê o povo? Eu vou contar uma história. E vocês vão fazer um pacto. Estou terminando. Vocês vão fazer um pacto que ninguém vai dar risada, tá bom? Posso confiar? Fizemos um encontro só de líderes na roça da igreja. Só líderes. Pastores, líder de célula. De noite, as mulheres dormiram dentro daquele dormitório grande e os homens naquele que fica à direita de quem entra no oratório. Estava eu, pastor Moacir, pastor Felipe, Jaldo. 3h da manhã, as muriçocas acabando comigo, eu acordei. Diante do Deus vivo, que o que eu estou contando é verdade. As muriçocas acabando comigo, eu acordei. Todo picado de muriçoca, o rosto todo inchado de muriçoca. Quando eu acordei, irmãos, diante do Deus vivo, por volta de 3 da manhã, não tinha ninguém no quarto. Diante do Deus vivo, eu disse: Jesus voltou, arrebatou a igreja e eu fiquei. Diante do Deus vivo que eu pensei isso. E eu comecei a me perguntar: Senhor, o que foi que eu fiz? Onde eu errei? Diante do Deus vivo, eu fui tomado de um pavor e de um medo e de um auto-questionamento. O que é que eu fiz, meu Deus?
Palavra de honra que isso é verdade. Aí eu saio de ponta de pé, tremendo, com medo. Abri a porta e saí assim. Quando eu chego na porta do adoratório, eu vi Felipe dentro do meu carro, com as portas fechadas, dormindo, com a cadeira riada. Quando eu olhei para o de Moacir, ele no dele. Os sem vergonha, por causa da muriçoca, me largaram lá para ser banquete de muriçoca. E foram todos dormir dentro do carro. As muriçocas estavam distribuídas de forma equilibrada. Tinha várias pessoas para elas se servirem. De repente só sobrei eu. Isso foi verdade, pode perguntar a eles. Foi verdade? Foi, foi. Rapaz, subiu em mim um misto de indignação com eles e ao mesmo tempo de obrigado, Senhor, não fui deixado para trás não. Ser deixado para trás ninguém quer. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E você, em nome de Jesus, vai ser parte dos que vão subir. Mas para isso acontecer, você tem que buscar a santidade, pois Hebreus diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12, 14. Terminando. E o arrependimento? Arrependimento é a palavra metanoia, que significa mudança do ser pessoal. Arrepender-se é permitir que Cristo quebre padrões de iniquidade que estão instalados dentro de nós. Sabe quando tem um vírus no seu celular ou no seu computador e você tem que botar um antivírus para limpar? Às vezes você tem que formatar. Deus quer formatar você espiritualmente falando, para tirar os vírus do pecado que foram instalados dentro de você, dentro de mim, que fizeram com que a gente normalize o pecado. Então é normal eu ficar com raiva de Maria Teresa, é normal eu não querer olhar para a cara de Lane, é normal eu discutir com o meu irmão que eu amo muito, batendo o dedo na cara e dizendo um monte de desaforo para ele. Não é normal. Mas é normal quando a iniquidade tomou conta da minha mente e moldou o meu comportamento. Então é por isso que maridos não respeitam a esposa não respeita marido, filho não respeita pai, pai não respeita filho, irmão não se respeitam. Não se respeitam no ambiente familiar, não se respeitam dentro da igreja, vizinhos não se respeitam. E essa semana aconteceu um fato que abriu a porta para esse tema. Semana retrasada eu preguei e eu não pude vir terminar a mensagem, eu tive um probleminha de saúde. Pedro Felipe, meu filho, pastor Pedro Felipe, terminou a mensagem no meu lugar. Foi uma bênção, acompanhei de casa, teve até uma vida que entregou a Jesus. Ele nem veio hoje, deve estar viajando. E hoje eu estou iniciando uma mensagem que eu ainda não vou terminar hoje. Por causa do horário, eu vou encerrar aqui. Vou deixar na metade. O que me motivou a falar disso foi porque quando eu vejo postagens polêmicas sobre comportamento humano, vou repetir, postagens polêmicas sobre comportamento humano, eu não me preocupo muito com o texto. Eu vou direto para os comentários. Eu gosto de ver a reação do povo. E essa semana, um político de uma cidade de Goiás, na cidade de Itumbiara, descobriu que a sua esposa estava traindo ele com outro homem. Botou um detetive, o detetive filmou ela se encontrando em São Paulo, ela é de Goiás, com outro homem, supostamente, né? Beijando. E ele, por vingança, matou os 2 filhos do casal e depois se matou. Uma crueldade sem tamanho. Mas quando eu fui ler os comentários, eu vi alguns comentários que causaram dor no meu coração. Eu vou dizer só um deles, em uma das postagens. Dizia assim: essa recebeu o castigo que merece. Nunca mais vai ter paz na vida. Aonde nós vamos parar? Quando foi que nós deixamos de ter sensibilidade? Eu vi comentário de crente que me deu vergonha. Para onde iremos nós, irmãos? Para onde iremos nós? Esse ano a gente tem eleição.
Está proibido aqui dentro da igreja fazer campanha para qualquer candidato. Se eu ver alguém fazendo, eu mando parar. Eu tenho meus candidatos, você tem os seus, faça lá fora. Aqui dentro não. Eu não quero uma igreja dividida. No grupo da igreja não postem nada de política. Tem grupos para isso. De repente, quem é Lula é do diabo, quem é Bolsonaro é do diabo, quem é contra os dois é que é de Deus. Pelo amor de Deus, respeite a escolha de cada um. Você não concorda politicamente com ele, mas ele é seu irmão em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai morar no mesmo céu que você. Esses homens vão morrer um dia, vão sair da política, vão se levantar outros. Então não perca tempo brigando, criando rupturas relacionais por causa de homens que amanhã estão abraçados e aliados. Você tem uma aliança muito maior que é com o Senhor Jesus. Eu posso tentar convencer você a votar no meu candidato e você a votar no seu. Mas tudo com respeito, com decência, com limites. É como, por exemplo, eu ainda antes de morrer, vou converter metade da igreja a torcer por vitória. Porque crente só pode torcer para Botafogo na seara do diabo, Santos do Senhor Jesus e Vitória dos salvos. Brincadeiras à parte. Hoje eu comecei uma mensagem, considerem tudo que eu falei como introdução. Eu quero encerrar dizendo aqui, a iniquidade, ela esfria o amor. Ela gera o desânimo. Ela gera a desistência. Mas Cristo tem uma proposta para você. Ele quer te dar perdão. Ele quer te dar restauração. Ele quer realinhar você com a vontade dele. E se você decidir viver no Espírito, Ele está pronto a passar o sangue dele e purificar você de todo o pecado. A proposta, portanto, é abandone o pecado. Ame a Cristo e siga-o e sirva-o em sua inteireza. Somente assim seremos capazes de aniquilar a força da iniquidade no coração dos que estão frios e desistidos, que precisam viver em ambientes de forte emoção para manter vivo aquilo que chamam de fé, mas não é fé. Semana que vem eu dou prosseguimento a essa mensagem. Fique de pé.